Essa história começa como um dia comum, como qualquer outro dia da vida do nosso Araragi Shonen, e junto, Kanbaru. E ambos estão subindo as escadas de um monte, onde no topo fica um antigo templo, mas algo inesperado ocorre. No processo de subir as escadas rumo naquele templo, há muito abandonado, eles cruzam com uma menina que está descendo correndo as escadas na direção contrária a eles. Enquanto sobe o monte, não sai da cabeça do Shonen a imagem da menina. Ele fica tentando resgatar da sua memória de onde ele a conhecia e se empenha na tarefa. Mas enquanto ele faz isso, em paralelo ele interage com a Kanbaru que estava acompanhando ele naquele dia. Isso sendo possível porque tudo ocorreu bem e se acertou no fim do arco passado. O Shonen diz a Kanbaru sobre o lugar e dá a ela um aviso que tivesse cuidado em especial com as cobras que haviam por ali. Em uma conversa casual que se seguiu entre os dois, a Kanbaru pergunta por curiosidade, mas que justificada, do porquê deles estarem ali naquele dia. E nosso Shonen responde que eles estavam ali basicamente para cumprir uma tarefa que o Oshin tinha delegado a ele. E depois de um questionamento da Kanbaru, o Shonen reforça que não se importava de fazer aquilo de bom grado, porque ele o respeitava como seu benfeitor e porque ele o devia. O Araragi conta que o Oshino tinha delegado a ele uma tarefa simples, que era levar um talismã até o templo que ali existia e colocá-lo no altar. E era só isso. A Kanbaru concorda que de fato aquilo não era nenhum esforço hercúleo, e depois de jogar um pouco de conversa fora, é tocado no ponto do braço da Kanbaru, e ela tranquilamente responde que tinha recebido um feedback do Oshino, que tinha dito a ela que ela iria continuar daquele jeito, como pata de demônio chuvoso, mas não para sempre, e que ela deveria regredir de volta ao normal quando ela, Kanbaru, completasse 20 anos. É assim, nessa troca, os dois sobem os lances de escadas, para enfim chegarem ao templo. O lugar, como dito, de todo certo estava destruído e abandonado, o que se chamaria de uma pilha de destroços. Mas isso não importava, porque no final do dia, o Shonen ainda tinha uma tarefa para cumprir ali. Como dito anteriormente, Araragi não largou o osso, e até o momento ainda estava empenhado em tentar lembrar de onde conhecia a garota pelo qual tinha cruzado, mas ainda sem sucesso. E enquanto ele racionalizava isso, ele não parou, e levou o talismã até o templo, que apesar de estar em total ruína, ainda possuía um altar, ou algo que podia ser chamado de, onde ele colocou o talismã, e assim concluiu sua tarefa. Mas assim que ele o fez, notou que a Kanbaru tinha sumido de vista, e ao olhar o entorno à procura dela, ele viu finalmente clicou. A garota pelo qual ele tinha cruzado mais cedo era Sengoku Nadeko, uma menina, uma amiga de infância a qual ele não via há 6 anos. Depois de tudo aquilo, o Araragi se encontra com a Haneko em uma biblioteca. Ou melhor, ele chama a Haneko até uma biblioteca para que ela pudesse ajudar ele a escolher uns livros para que ele pudesse ter melhores e mais proveitosos estudos. Isso porque ele estava focando e se empenhando na tarefa de entrar na faculdade. Para ser mais específico, ele estava focando em entrar na mesma faculdade que a Senjo Gahara, mas queria fazer uma surpresa para ela. E bem, a Haneko obviamente não se importa em ajudar, e durante o processo, ela pergunta ao Araragi sobre a situação das cobras no tempo que ele tinha contado para ela. E eles comentam um pouco sobre o assunto e acabam falando que aquilo, o que ele viu no templo, podia ser parte de algum ritual ou coisa do tipo. Isso muito incitado pelo fato que a Haneko atrás de que aquele templo era conhecido como Santuário da Cobra Branca. Mas deixando isso um pouco de lado, a Haneko comenta um pouco sobre o Araragi e seus relacionamentos, em especial com a Kanbaru, e vai comentando sobre como as coisas tinham se desenrolado e como o Araragi deveria ser mais atento em relação às interações dele com as pessoas ao redor. Isso porque ele era uma pessoa muito doadora de si e gentil, e isso poderia ser um problema, muito porque ele mantinha esse viés dele até quando esse modo doador fazia ele fazer coisas que passavam até de uma certa linha do aceitável. E eu gostaria nesse momento de lembrar, para ilustrar tal fala da senhorita Tsubasa, que o Araragi entregou o pescoço dele para um vampiro porque o vampiro pediu por favor. Então, a Haneko tem todo o respaldo nessa fala. Segue-se uma conversa entre os dois e nesse vai e vem, o Araragi fala da pretensão dele de ir para a mesma faculdade que a Senjo Gahara. Mas quando o Shonen pergunta para Haneko para qual faculdade ela pretendia ir, ele se surpreende pelo fato de que ela responde que não tinha pretensão alguma de ir para a faculdade e que planejava viajar um pouco depois de terminar o colégio. É importante pontuar brevemente aqui que logo após isso a Haneko
biblioteca sente uma forte dor de cabeça. Além disso, na saída da biblioteca, uma figura passa pelo canto dos olhos do Araragi Shonen e depois desaparece. E isso chama a atenção dele, pois se tratava da Sengoku Nadeko. O Araragi chama Kanbaru para conversar e para pedir para ela que o ajudasse a fazer contato com a Nadeko, visto que ela poderia se assustar em falar com um cara que ela não via há anos. E no momento não poderia ser mais do que um estranho para ela. Depois de receber a concordância da Kanbaru, ambos fazem contato com a Nadeko e a convencem que eles poderiam ajudar ela com suas dificuldades, que estava incitando a fazer aquilo com as cobras no tempo. E depois dela ter aceito a ajuda deles, ela se despe e revela o seu problema, um problema que estava impresso na sua pele na forma de escamas de serpente. Bakemonogatari, episódio 10. O Araragi vai até o Oshino para pedir orientações de como proceder no caso, mas o meme, ao ouvir as descrições do shonen, constata que se trata de uma cobra constritora, uma aparição geralmente gerada pelo rancor de outras pessoas. O Araragi fala que ele tinha ouvido da Sengoku, e descreve que o provável autor da cobra constritora foi uma colega da escola dela. Isso porque um garoto A, em que essa garota B estava interessado pela Sengoku, mas a Nadeko recusa, e a garota B, com rancor, lança essa maldição sobre a Sengoku. O shonen descreve o ritual que a Sengoku tinha feito com as cobras, com o ímpeto de quebrar ou aliviar a maldição pro Oshino. Mas o Oshino diz que apesar da medida não ter sido de um todo errada, ela não funcionaria por ter sido mal executada. E o meme fala que quando se trata de maldições, lançá-las é muito mais difícil do que quebrá-las. Ele diz ao Araragi que maldições sempre voltam para quem as lança, mas não necessariamente sem causar estragos ao seu entorno. O Oshino fala para o Araragi que ele deveria começar a pensar melhor no que ele se envolvia, porque um dia ele não estaria ali para auxiliar o shonen. Mas o Araragi rebate dizendo que se ele via alguém com problemas, ele não poderia simplesmente ignorar. O Oshino fala que não iria ficar debatendo aquele assunto, mas ele diz ao Araragi que ele deveria começar a ser mais responsável e se lembrar que só era uma questão dele se desligar da Shinobu e ele poderia voltar a ser completamente humano e ter uma vida normal. O Araragi, tendo a orientação do Oshino, volta para casa e começa as preparações para fazer o ritual e livrar a Sengoku. O Araragi tem uma conversa com a Kanbaru, falando que a Sengoku corria perigo de vida no momento e que ele tinha que correr contra o tempo para resolver aquilo. Ele diz que as marcas de escamas apareceram no corpo dela porque a cobra estava apertando ela, e se ela chegasse ao pescoço, seria o fim da Nadeko. Os três vão para o templo para fazer o ritual, seguindo as instruções do Oshino, mas isso porque, segundo o meme, o local faria uma cobra se destacar, assim facilitando o trabalho. O ritual no fim do dia era simples, pois era somente necessário que a Nadeko segurasse um amuleto que o Oshino entregou e fizesse uma oração. E tudo ia bem, até que a Nadeko começa a ter um revés e começa a ser sufocada. A Kanbaru e o Araragi ficam estáticos sem saber o que estava acontecendo, porque o ritual estava seguindo bem até aquele momento, mas havia ficado daquele jeito. Mas aí o Araragi percebe que aquilo estava acontecendo porque eles não viam ou consideraram e se prepararam errado para aquela situação, pois eles não estavam lidando com uma cobra constritora, mas duas. O que estava ocorrendo era que a primeira cobra foi lançada devido ao rancor da garota B. No entanto, o que não se esperava é que a segunda viria devido ao rancor do garoto A, que foi recusado pela Nadeko. A primeira tinha sido reprimida pelo ritual, mas a segunda agora se agarrava ao pescoço da Sengoku. O Araragi entrou em ação para impedir aquilo, e como o Oshino tinha dito, ele era capaz de puxar e tocar a cobra fora da Nadeko. Porém, devido à ação do shonen, a cobra o atacou e graças a Kanbaru, o embate entre o shonen e o réptil cessou. No entanto, o Araragi hesitou em parar, pois, como havia sido dito, as maldições voltam para aqueles que as lançam. E isso significava que a cobra iria dali para o garoto A, o que fazia o Araragi negar a possibilidade. Mas com a intervenção da Kanbaru, que diz: "Você tem que ter em mente a quem você quer salvar", ele não aceita, mas entende que apesar de não ser seu ideal, aquele problema era algo que ele não poderia lidar. E no final, com aquele decorrer dos fatos, a Sengoku havia sido salva. Mas no fim, o Araragi fecha o momento pedindo desculpas internamente, pedindo desculpas a Kanbaru, pedindo desculpas a Nadeko, mas também pedindo desculpas ao garoto que ele não pôde salvar.